Saudações pessoal da Varanda do Conhecimento, bem-vindos a mais um vídeo. Este vídeo em que vamos resolver exercícios sobre ondas eletromagnéticas e radiação do corpo negro. Bom, dos exames da UEM 2019, 2017 e 2016. E para completar, como complemento, vamos resolver exercícios da 12ª, melhor, os exames da 12ª. Bom, por que houve esse salto aqui em vez de resolvermos 2018? É que eu não tenho esse exame, então você que está vendo o vídeo, se tiver o exame, por favor me envia no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, assim eu posso resolver o exame de 2018 com vocês. Mas bom, chega de falar muito, peço que se inscreva se ainda não está inscrito e vamos a isso. Primeiro exercício, este que é do exame da UEM 2019, é só procurar esse exercício, vão encontrar lá. Bom, diz: um corpo negro encontra-se a temperatura de 3000 Kelvin. Qual é em micrometros o comprimento de onda máximo do corpo negro? Bom, me dão a temperatura, cá está, 3000 Kelvin. Eles querem saber qual é o comprimento de onda em micrometros. Vamos ao papel? Bom, já está tudo na folha. Então vamos à resolução. Deram a temperatura em Kelvin, querem o comprimento de onda e dão aqui a constante de Wien. Como é que vamos fazer isso? Nós sabemos que B é igual ao comprimento de onda vezes a temperatura, ou comprimento de onda máximo, Mas vou deixar assim mesmo. Então, eu quero calcular o comprimento. Esse T vai dividir, logo o comprimento de onda fica B sobre T. Daqui eu só tenho que substituir. Qual é o valor de B? 3 vezes 10 elevado a menos 3. Bom, aqui vem sistema internacional. A unidade de B no sistema internacional é metro Kelvin. Agora, a temperatura. Temos 3000 Kelvin. Eu vou colocar em notação científica, que fica 3 vezes 10 elevado a 3 Kelvin. Se não sabe colocar em notação científica, já temos um vídeo aqui no canal. É só procurar aí a playlist extras. Bom, vou simplificar aqui. Então, simplificando, o comprimento de onda fica o quê? 3 por 3 dá 1, Então, aqui só tenho que subtrair os expoentes. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 3 menos este aqui. Então, fico com menos 6. Então, o K e o K vão embora. Então, cá está o comprimento de onda em metros, mas querem em micrometros. Nós sabemos que o micro corresponde a 10 elevado a menos 6. Então, se eu quero colocar micro, ou melhor, se eu quero tirar o micro, vou multiplicar por 10 elevado a menos 6. Mas se eu quero colocar o micro, tenho que dividir por este valor. Como assim? Vamos fazer isso. O comprimento de onda fica 1 vezes 10 elevado a menos 6. Então, tenho que dividir isto por 10 elevado a menos 6. Daí, coloco aqui micrometros. Então, simplifico estes dois valores. Logo, o comprimento de onda é 1 micrometro. Então, já tenho o comprimento de onda em micrometro. Qual é a alternativa correta? É a alternativa A. Segundo exercício, UEM 2019, um corpo negro emite radiação térmica a 2 vezes 10 elevado a 4 Kelvin. Qual é, em angstrom, aproximadamente o valor do comprimento de onda máximo da curva espectral? Bom, dão a temperatura, cá está, 2 vezes 10 elevado a 4 Kelvin. Querem saber o comprimento de onda em angstrom. Vamos fazer isso. Cá está numa folha, Então, este exercício é semelhante ao exercício anterior, mas bom, aqui pedem o comprimento de onda em angstrom. Bom, o pensamento será o mesmo. Nós sabemos que B é igual ao comprimento de onda máximo vezes a temperatura. Então, o comprimento de onda máximo fica B sobre T. Daí substituo. O B é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metro Kelvin. A temperatura é 2 vezes 10 elevado a 4 Kelvin. Simplifico e simplifico. Bom, o que acontece aqui? 3 dividido por 2, nós sabemos que dá 1,5. Então, teremos 1,5. Como vê, é bem simples o exercício. Então, aqui tem que subtrair os expoentes.
fico com vezes 10 elevado a menos 3 menos 4. O menos já é da fórmula, gente. É este menos este. Então, fico com menos 7 metros. Bom, querem o comprimento em angstrom. Nós sabemos que o angstrom é 10 elevado a menos 10. Como aqui nós não temos o angstrom, nós queremos colocar o angstrom, temos que dividir por este valor aqui. Então, o comprimento de onda máximo é 1,5 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 10 elevado a menos 10. Então, agora que fizemos isso, aqui só temos que subtrair os expoentes. Então, o comprimento de onda máximo fica 1,5 vezes. Então, aqui fico com menos 7 menos 10. Então, fica menos 7 mais 10, que dá 3. Então, esse é o comprimento de onda em angstrom. Então, como vê, é bem simples. Nas alternativas não vem assim em notação científica, mas nós sabemos mudar isso aqui. Só temos que deslocar a vírgula quantas vezes? 3 vezes. Então, fico com 0, 0. Como assim? Desloquei uma vez. Era 1,5, né? Desloco uma vez. Depois desloco outra e desloco outra. Aqui cabem 2 zeros. É por isso que fica 1500 angstrom. Então, já temos o comprimento de onda máximo. Como vê, é bem simples. Estamos falando da alternativa C. Terceiro exercício, OM 2019. Um corpo negro está a uma temperatura de 27 graus Celsius. Qual é, em Hertz, a frequência da radiação mais intensa emitida por este corpo? Bom, nos dão a temperatura que é 27 graus Celsius e querem saber a frequência. Vamos fazer isso num papel. Já copiei os dados, cá estão eles, a temperatura 27 graus Celsius. Mas bom, nas nossas fórmulas nós usamos a temperatura em Kelvin. Então nós temos que adicionar aqui 273. Logo fica 300 Kelvin. Então já temos a temperatura em Kelvin. Agora, o que eles querem saber é a frequência. Bom, nos deram a temperatura e querem saber a frequência. Bom, nós sabemos calcular a frequência a partir dessa forma. C é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Mas bom, nós não temos o comprimento de onda. Como é que nós calculamos o comprimento de onda quando nós temos a temperatura? Nós sabemos que é B sobre T. Então, nós vamos misturar essas fórmulas. Então, fico com C é igual. No lugar de comprimento de onda, vou colocar B sobre T vezes a frequência. E agora eu posso isolar a frequência. Como é que eu faço isso? O T vai multiplicar, já que o T está no denominador, vai multiplicar. O B está no numerador, vem dividir. Então a frequência fica CT sobre B. Então esta é a nova formulinha. Como vê, não tem nada demais. Agora vamos às substituições. A frequência fica. O C é 3 vezes 10 elevado a 8 vezes a temperatura 300 Kelvin. Vou colocar em notação científica. 3 vezes 10 elevado a 2. São esses dois zeros aqui. E daí vou colocar o B, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3. E bom, já tenho tudo aqui. O resto é matemática. Bom, eu poderia multiplicar primeiro esse aqui, mas é melhor simplificar. Simplifico este. Então, daqui frequência fica o quê? O 3 já de ficar ali sozinho. Então, vezes 10 elevado a... Primeiro vou adicionar os expoentes. Fico com 8 mais esse 2, 10. Daí vou dizer 10 menos 3, que fica 13. Então, aqui fico com 13. Então, esta é a frequência em Hertz. Como vê, tudo estava no sistema internacional, por isso a frequência também deve estar no sistema internacional, que é Hertz. Então, já está. Como vê, é a alternativa A. Conseguem ver que os exercícios não são difíceis, pessoal. Vocês só têm que conhecer as fórmulas assim e tal. Então, vão se dar bem. E bom, eu não vou deixar exercícios de aplicação aqui. Vocês é que devem procurar nos outros exames da 12ª, outros exames de admissão e resolverem. E vão ficar barras isso aqui, porque não tem nada demais. Mas bom, vamos ao próximo exercício.
UEM 2017. O espectro da radiação emitida por um corpo negro ideal depende basicamente de... Bom, este exercício é teórico. Nós vimos lá no vídeo que apresentei o resumo sobre isso, que a radiação emitida por um corpo negro depende da temperatura. É a radiação térmica que um corpo emite devido à sua temperatura, à sua energia interna. Então, é a alternativa E. Bom, pessoal, se estão gostando do vídeo e ainda não estão inscritos, por favor, se inscrevam agora, né? Para poderem ficar a par de tudo. Quinto exercício, pessoal. A temperatura da superfície do Sol é aproximadamente igual a 5.800 Kelvin. Nestas condições, calcula a potência irradiada por unidade de área. Bom, este exercício no exame não vem assim, mas eu espero que vocês entendam, né? Então, o que acontece? Eles me dão a temperatura, que é 5.800 Kelvin. Querem saber a potência total irradiada por unidade de área. Bom, vamos colocar os dados no papel e vamos resolver lá mesmo. Bom, já está tudo no papel. Cá está o exercício mais chato de todos que vou resolver aqui. Ele envolve muitos passos, isso me irrita. Mas bom, vamos a isso, né? A temperatura cá está. E eles querem saber qual é a potência total irradiada por unidade de área. E vocês vão me perguntar o que é isso de potência irradiada por unidade de área. Bom, durante o vídeo eu não falei exatamente disso. Eu falei da intensidade da radiação de um corpo negro. E é exatamente isso. A potência irradiada por unidade de área é a intensidade da radiação do corpo negro. Aqui só usaram a definição, digamos assim. Então, nós sabemos que a intensidade é a potência por unidade de área. Mas bom, eu não vou usar esta fórmula. Vou usar a lei de Stefan Boltzmann, que é sigma T elevado a 4. Então, eu vou calcular a intensidade desta forma. Então, como é que fica? A intensidade será constante de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Temperatura quarta. Bom, a temperatura, cá está ela, 5.800, né? Então, eu vou colocar em notação científica só para não trabalhar com valores muito grandes. Então, fico com 5,8 vezes 10 elevado a 3, né? Daí, isto aqui elevado a 4. Agora, como é que eu vou calcular isso? Eu vou fazer, digamos, por etapas, né? Vou calcular assim, intensidade é igual a 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Agora, aqui no 5,8 elevado a 4, eu vou fazer assim, vou calcular como 5,8 ao quadrado. Vou calcular assim. Isso é permitido. 2 vezes 2 dá 4. Então não mudou nada. Daí 10 elevado a 3 elevado a 4 fica 10 elevado a 12. O que acontece? Eu não vou calcular aqui porque o vídeo ficaria muito longo. Mas bom, a ideia é, vamos fazer 5,8 ao quadrado primeiro. Cá está. Eu fiz 5,8 ao quadrado, fiz aqui. Então, deu 33,64. Então, no lugar disto aqui, é ter 33,64. Então, daí faço isso ao quadrado. Já que ainda sobra isso ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Se eu fizesse a quarta, eu ia multiplicar 5,8 por 5,8. Depois já fazer vezes 5,8. E de novo vezes 5,8. São mais passos. Então, fazendo assim 5,8 ao quadrado, depois fazer o resultado ao quadrado, você poupa passos. Então, vou fazer isso. Isso eu fiz aqui. Então, eu resolvi. Deu este valor, mas eu não vou usar todo o valor, pessoal. Só vou usar uma parte, porque esses últimos dígitos aqui são só para fazer gastar tempo. Então, o resultado de 5,8 elevado a 4 é 1,31,64. Então, este é o resultado desta parte aqui. Então, daí só tenho que pegar isto vezes este valor aqui, que é o que eu fiz bem aqui, gente. Então, o resultado é este aqui. Vou copiar o resultado, pois já sei qual é. Fico com 6,416,39. Bom, eu de novo não vou usar todo o valor.
Senão, é um número muito grande, né? Então não quero isso. Bom, já sabemos que o resultado é este aqui. Agora só tenho que fazer vezes 10 elevado ao quê? Menos 8 mais 12 dá 4. Então, este é o resultado. Qual é a unidade? Watt por metro quadrado. Potência dada em watt, a área em metro quadrado. Então, já tenho aqui a intensidade, mas as alternativas não têm isso. Vou deslocar a vírgula só um pouquinho. Desloco uma, duas vezes. Fico com 64,16. 39 vezes 10 elevado a 6. Desloquei duas vezes para a esquerda, tenho que fazer mais 2 aqui. Então, watt por metro quadrado. Eu já tenho a intensidade, né? Cá está ela. Mas as alternativas não vêm exatamente assim. Vejam, só temos aqui 64,2. O que é 64,2? Gente, praticamente aproximaram isto aqui. Então, aqui vem 1, como aqui vem 6, quer dizer que aqui passaremos a ter 2. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Como vem, é um pouco trabalhoso, né? Então, eu deixaria esse exercício como último, porque é muito chato. Mas, bom, espero que tenham entendido. O EM 2016, o esquema apresenta alguns valores de frequências e os comprimentos de onda da região visível do espectro eletromagnético. O quociente Y sobre X é igual. Então, nós temos esse esquema aqui. Então, eles querem saber quanto é Y sobre X. Primeiro, vamos entender o que é esse esquema. Deste lado, nós temos a frequência. E deste outro lado, nós temos o comprimento de onda. Então, Y e X são valores de comprimento de onda. Por outras palavras, eles querem saber qual é a razão entre os comprimentos de onda. Bom, vamos tirar os dados. Quais serão os dados? Nós temos aqui a frequência. Então, para esse comprimento Y, nós temos essa frequência aqui, 4,8 vezes 10 elevado a 14. E para esse comprimento X, nós temos 5,6 vezes 10 elevado a 14. Então, já temos os dados. Isto eu vou chamar de frequência Y. Isso aqui vou chamar de frequência X. Agora, vamos calcular a razão Y por X lá na folha. Está copiado. Bom, aqui dizem que querem saber o valor de Y sobre X. Lembrando que isso aqui é razão entre comprimentos de onda. E deram a frequência do X e a frequência do Y. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para achar a razão entre comprimento de onda, tem que saber que C é igual a comprimento de onda vezes frequência. E bom, eu sei que, gente, o C é constante. Para todas as ondas, isto aqui há de ser constante, sempre, sempre, sempre. Não importa, desde que estejam no vácuo, este valor, comprimento de onda vezes frequência, sempre é o mesmo. Então, quer dizer que eu posso escrever isso assim. Comprimento de onda 1 vezes frequência 1 é igual a comprimento de onda 2 vezes frequência 2. Porque a velocidade é constante. Então, pega aí a estratégia. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer comprimento de onda x vezes a frequência x é igual a comprimento de onda y vezes a frequência y. Bom, o comprimento de onda x está no denominador, como conseguem ver. Então, eu vou passar ele para dividir aqui. E esse Fy vou passar para dividir aqui. Ou melhor, fico com Fx sobre Fy é igual a comprimento de onda y sobre comprimento de onda x. Então, vamos agora à resolução. Bom, eu vou inverter as duas coisas. Isto vou colocar no primeiro membro e isto no segundo. O que é o comprimento de onda y? É y. O que é o comprimento de onda x? É x. Agora, a frequência x, nós sabemos que é esta aqui. 5,6 vezes 10 elevado a 14. A frequência y é 4,8 vezes 10 elevado a 14. Simplifico estes dois valores. Agora só ficou matemática, né? Já nem tem muito a ver com física. Então, y sobre x é igual ao quê? Bom, aqui tem 5,6 dividido por 4,8. Como vem nas alternativas, só vem frações, que nem vêm com números decimais. Como é que vamos fazer isso? Bom,
eu posso multiplicar por 10 e por 10, porque não vai mudar nada. Multiplicando em cima por 10 e aqui por 10, o resultado continua sendo o mesmo. Então, vou colocar como 56 dividido por 48. Agora, eu posso simplificar isso aqui. 56, se eu for a dividir por 8, há de dar 7. E o 48 dividido por 8 dá 6. Então, quer dizer que y sobre x é igual a 7 sobre 6. E onde é que nós temos isto? É a alternativa D. Como vê, não é algo difícil, desde que saibam que as ondas eletromagnéticas têm em comum esse valor aqui. Comprimento de onda vezes frequência. Então, não importa o tipo de onda, sempre poderão dizer comprimento de onda 1 vezes frequência 1 é igual a comprimento de onda 2 vezes frequência 2. Então, é assim que vocês vão matar exercícios que pedem razão entre comprimentos de onda. Bem simples. Mas bom, vamos ao próximo exercício. O EM 2016 completa a frase: as ondas eletromagnéticas com frequência acima dos raios X recebem o nome de... Bom, pessoal, isso aqui a gente viu lá no vídeo, né? Da teoria, né? O espectro eletromagnético. Nós vimos que depois dos raios X, nós temos os raios gama. Então, vamos ver aqui onde é que nós temos raios gama. Então, raios gama cá está. Isso se nós estivermos analisando em função da frequência. Em função da frequência nós teremos rádio, daí um monte de ondas, depois raios X e depois raios gama. Mas se fosse comprimento de onda, raios gama seria o primeiro. Raios gama, depois comprimento, depois raios X, blá blá blá. Mas bom, espero que tenham entendido. Em função da frequência, depois dos raios X, nós temos raios gama, que é a alternativa C. Oitavo exercício, o EM, né? Então, para duas estrelas, A e B, a razão comprimento de onda B sobre comprimento de onda A entre os seus comprimentos de onda máximos é igual, ou melhor, é de 0,2. Pode-se afirmar deste modo que... Bom, vamos entender o exercício. O exercício diz que a razão entre os comprimentos de onda de B sobre o comprimento de onda de A é igual a 0,2. Então, vou pegar isso, vou dizer igual a 0,2. Daí, eu tenho que achar uma dessas alternativas. Bom, vamos levar isso para o papel para vocês entenderem. Bom, cá está, né? Agora, o que é que querem? Dizem que comprimento de onda B sobre comprimento de onda A é igual a 0,2. Eles querem saber qual dessas alternativas é correta. Vejam só, aqui é comprimento de onda, aqui falam de temperatura. Então, vamos invocar o nosso amigo Win, né? Que diz que B é igual a comprimento de onda vezes a temperatura. Então, é assim que nós vamos matar esse exercício. Bom, nós sabemos que o B é uma constante. Então, se eu tenho dois corpos, posso escrever comprimento de onda 1 vezes temperatura 1 é igual a comprimento de onda 2 vezes a temperatura 2. Eu posso escrever isso, porque B é uma constante. Sempre que tem uma constante, vocês podem voltar a repetir a expressão. Então, cá está, né? O que é que nós vamos fazer? Comprimento de onda 1. Bom, gente, aqui nós não temos nada disso. Mas nos deram a razão. Logo eu posso dizer o quê? Esse comprimento de onda 2 há de vir dividir aqui. E temperatura 1 vai dividir lá. Melhor, comprimento de onda 1 sobre comprimento de onda 2 pode ser escrito como temperatura 1 sobre temperatura 2. Temperatura 2? Não. Aqui deve ser temperatura 2, que é este aqui. T1 vai dividir. Então, deve ser 1 aqui. Então, nós já temos a chave para matar esse exercício. Se nós temos comprimento de onda B sobre comprimento de onda A, isso há de ser igual a o quê? Vejam só, o 1 deve voltar a aparecer aqui embaixo. E o 2 deve estar lá em cima. O B deve estar embaixo, o A deve estar em cima. Então, fico com temperatura A sobre temperatura B. Então, comprimento de onda B sobre comprimento de onda A pode ser escrito como temperatura A sobre temperatura B. E dizem que isso é igual a 0,2. Mas, bom, nós sabemos da matemática que 0,2 pode ser escrito como 2 sobre 10. O que é 2 sobre 10? Podemos simplificar. Fica 1 sobre 5.
E agora que nós temos isto, é bem simples. Eu sei que TA sobre TB é igual a 1 sobre 5. Agora é só fazer produtos meios igual a produtos extremos. Então simples, logo fico com, deixa eu afastar um pouco, 5 vezes TA é igual a 1 vezes TB. Então cá está, bem simples. Eu já achei a alternativa correta. Bom, espero que tenham entendido esse processo todo, né? Eu tentei simplificar aqui. E bom, por favor, deixem nos comentários se a coisa está sendo simplificada, está sendo muito complicada. Me digam isso para que eu procure métodos de simplificar as coisas, porque a ideia é ser física simplificada. Mas bom, eu espero que tenham entendido. Alternativa correta, alternativa é. Vamos ao próximo exercício. Finalmente chegamos aos exercícios da 12ª, né? Estes que eu escolhi para que a gente possa completar, né, o que falta sobre ondas eletromagnéticas e radiação do corpo negro, para que vocês tenham uma base de como resolver vários exercícios sobre essa matéria. Mas bom, cá está, 12ª, 2016, primeira época. Como estão ordenadas as cores de acordo com a ordem crescente do comprimento de onda? Bom, eles querem saber como estão as cores ordenadas, né, em função do comprimento, ou melhor, do comprimento de onda. Então, tudo que vocês têm que ver é o vídeo lá, vem a sequência e tudo. Mas bom, eu vou dizer aqui a sequência. Temos violeta, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Essa é a sequência em função da ordem crescente do comprimento de onda. Bom, eu disse primeiro nós temos violeta. Então, nessas sequências aqui, onde começa com vermelho não serve, porque em função da ordem crescente de comprimento de onda, nós temos violeta primeiro. Então, violeta. Então, só posso analisar C e D. Depois vem vermelho. Bom, gente, vermelho é a última cor, então não pode ser essa alternativa. Então, violeta, verde, verde está no meio, sim. Depois nós teremos vermelho, que é a última cor. Então, a alternativa correta é esta aqui. Tudo que vocês têm que fazer é guardar a sequência. Bom, eu que estou fazendo vídeo não sou obrigado a guardar a sequência, porque eu já passei disso tudo. Então, estou numa boa. Mas vocês têm que decorar aquela sequência. Bom, vamos ao próximo exercício. 2016, segunda época. Cá está. As radiações como raio-x, luz verde, luz violeta, micro-ondas ou ondas de rádio são caracterizadas por seu comprimento de onda e sua frequência. Sim, é uma afirmação. Quando essas radiações se propagam no vácuo, todas apresentam um valor comum dado por... Calma. Eles falam que eles querem saber o que há de comum nas ondas eletromagnéticas no vácuo. Gente, nós sabemos que no vácuo o que é comum a todas as ondas eletromagnéticas é a sua velocidade. É a velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a 8, aproximadamente, né? Então, como é que a gente calcula a velocidade de uma onda? Como comprimento de onda vezes frequência. Então, todas as ondas eletromagnéticas têm em comum no vácuo a velocidade, que é este valor aqui, comprimento de onda vezes frequência. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Se está gostando do vídeo, mais uma vez eu te peço, subscreva-se. 11º exercício, 2019, extraordinário. O espectro eletromagnético é dividido em regiões onde se agrupam ondas eletromagnéticas em faixas de energia específica. É uma afirmação, não me interessa. Não faz parte do espectro eletromagnético A. Querem saber o que é que não está no espectro eletromagnético? Luz visível está lá. Ondas de rádio também estão lá. Radiação gama também está lá. Radiação alfa, não. A radiação alfa, a gente há de aprender lá na física nuclear, ela não faz parte do espectro eletromagnético, né? Então, a alternativa correta, 12º exercício. Se a temperatura de um corpo negro for quadruplicada, a sua taxa de radiação de energia térmica aumentará. Então, querem saber isso aqui? Bom, o que é que nós sabemos? A temperatura é quadruplicada, aumenta 4 vezes. Então,
Vamos copiar isso para a folha para que vocês possam entender melhor. Bom, dizem que a temperatura aumenta 4 vezes e querem saber quantas vezes aumentará a taxa de radiação de energia térmica. Bom, este é outro nome que se dá à intensidade da radiação. Ela pode ser chamada taxa de radiação de energia térmica. Então, a intensidade é a taxa de radiação de energia térmica. Bom, dizem que a temperatura aumenta 4 vezes. Segundo Stefan Boltzmann, se a temperatura aumenta N vezes, quer dizer que a intensidade vai aumentar N elevado a 4. Porque nós vimos lá que a intensidade é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Então, se a temperatura aumenta 4 vezes, quer dizer que a intensidade vai aumentar 4 elevado a 4. Se fossem 3 vezes, aumentaria 3 elevado a 4. Bom, quanto é 4 elevado a 4, gente? 4 elevado a 4 é 2, 5, 6. Então, é a alternativa D. Como vem, é algo bem simples. Só de você ver que aumentou 4 vezes, você diz 4 elevado a 4, em 30 segundos você já terá passado esse exercício. Bem simples, né? 13º e último exercício, 2014, segunda época. Por que eu escolhi 2014? É que ele que tinha algo que eu precisava vos ensinar, mas que não encontrei nos exames recentes. Mesmo não estando nos exames recentes que eu tenho, eu acho bom vos ensinar tudo. Então, vamos a isso. Qual é a razão entre as energias radiadas por um corpo negro a 3900 Kelvin e a 1300 Kelvin? Então, eles querem saber a razão entre as energias radiadas por um corpo negro. Então, a temperatura 1 está aqui, 3900 Kelvin. Temperatura 2, 1300 Kelvin. Vamos fazer isso na folha. Bom, já está tudo no papel. Aqui querem saber a razão entre as energias radiadas. Bom, nós não vimos nenhuma fórmula de energia, mas nós podemos calcular isso, bem simples. Gente, nós sabemos que a intensidade é dada por esta fórmula, temperatura quarta. Mas agora, a energia, como é que nós saberemos isso? Bom, eu vou mostrar isso aqui. Neste papel, separei para a gente alguns conceitos, né? A intensidade da radiação emitida por um corpo negro pode ser chamada energia emitida por unidade de área. Uau, eu disse área. Área e tempo. Então, podemos calcular a intensidade assim, por esta fórmula. Também podemos chamar de potência irradiada por unidade de área. Isso já vimos. Podemos calcular por esta forma. Também podemos chamar de taxa de radiação de energia térmica, que é a mesma coisa que isso aqui. Então, nós já sabemos relacionar a intensidade e a energia, que é esta fórmula aqui. Então, vou escrever aqui. Isso é igual a energia sobre A vezes intervalo de tempo. Como é que nós vamos achar a razão entre as energias, gente? É simples. Eu só tenho que fazer. Bom, vou dividir a intensidade 1 pela intensidade 2. O que isso significa? É ter sigma T1 elevado a 4 sobre sigma T2 elevado a 4. E bom, deste lado é ter energia 1 sobre área vezes tempo, dividido por energia 2 sobre área vezes tempo. Então, até aqui ainda não fiz nada demais, né? Eu só estou dizendo que, como querem a razão, quer dizer que é divisão. Agora, isso aqui não me interessa muito, o que vai me ajudar mais é isto aqui. Então, corto o sigma e o sigma. Então, como é que fica? Bom, a temperatura aqui, nós podemos colocar isso aqui com um único expoente. Ficar T1 sobre T2 elevado a 4. E daí, o que é que acontece? Aqui nós teremos que multiplicar, mudar para multiplicação, daí inverso, blá blá blá. Então, esses dois vão embora. Multiplicando pelo inverso, né? Esse A estará lá em cima, dá para simplificar. Então, basicamente o que eu ia ter é isso aqui. Intensidade 1 sobre
olha melhor, energia 1 sobre energia 2. Bom, deixa eu colocar tudo aqui, né? Então, se eu quero a razão entre as intensidades, só tenho que fazer isso aqui. A razão entre as energias, só tenho que fazer isso aqui. E se falarem de razão entre potências, também é do mesmo jeito. Também é do mesmo jeito. Aqui, como querem a razão entre as energias, guardem só a fórmula, gente. A razão entre as energias será isso aqui. T1 sobre T2 elevado a 4. Mesmo que não tenham entendido muito bem aquilo, só tem que guardar isso. Razão entre energias fica assim. Neste caso, nós teremos o que? T1 é 3900 sobre T2, que é 1300. Fica tudo elevado a 4. Simplifico e simplifico. 39 por 13 dá 3. Então, fico com 3 elevado a 4. Quanto é 3 elevado a 4? 81. Então, a razão entre as energias é 81. Alternativa D. Se falassem de razão entre as intensidades, também seria 81. Razão entre as potências também é 81. É bem simples. Bom, guardem isso, pessoal. Outra forma de analisar isso é saber que a energia também varia com a quarta potência da temperatura. Então, vejam só, aqui de 39, ou melhor, de 13 para 39, houve um aumento de 3, aumentou 3 vezes. Então é só fazer 3 elevado a 4, que dá 81. Bem simples, mesmo não sabendo exatamente isso. Basta conhecer a lei de Stefan Boltzmann, vocês se salvam do exercício. Então, bom, chegamos ao fim. Espero que tenham entendido isso. E como já sabem, né, gente, eu não vou deixar exercícios aqui. Tudo que vocês têm que fazer é procurar exercícios e resolver. Nessas semanas eu estou fora do WhatsApp, então a melhor forma de me encontrarem será o nosso e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, chegamos ao fim deste vídeo. Se você tiver gostado do vídeo, tudo que eu peço é que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e partilhe. Assim a gente pode alcançar mais gente. Bom, vamos ficar mais uns dias sem vídeos de física, porque eu estarei fazendo vídeos de química, mas depois dos vídeos de química voltarei a fazer vídeos de física e vamos falar de física atômica. Então, se inscreva e fique atento, né? Daqui a uma semana, né, nós teremos mais vídeos. Então, até a próxima.